Boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente traz para a organização um salto para a área de tecnologia, onde agora vocês realmente vão usar os melhores recursos da AWS, onde você vai poder contar com recursos compartilhados, com recursos com elasticidade, onde a sua aplicação se ajusta conforme a demanda. Então, você vai pagar realmente o que você está usando. Chega de ficar pagando um monte de recursos, onde você vai usar 10, 15% do tempo, para que quando você tenha a maior necessidade de demanda, você consiga comportar aquela demanda computacional, né? Então, a partir de hoje, sua empresa não só está pronta para o hoje, como para o futuro. Então, vocês podem triplicar, ficar 10 vezes maior, e estação um pouco técnica, um pouco operacional. Vou começar aqui mostrando pelas VPCs, que são os segmentos de rede, né? Então, é de grande importância que vocês tenham, a partir de hoje, um ambiente de homologação, um ambiente de produção, e o principal, esses ambientes não se falam. Então, o seu desenvolvedor pode ter acesso a um ambiente de homologação, e você pode ter processos internos, ou até mesmo com ele mesmo, num processo separado, para ele acessar o ambiente de produção. Isso, mesmo que seja a mesma pessoa, já minimiza muitos riscos que podem acontecer em produção no momento que você está pensando que está trabalhando num ambiente e está trabalhando no outro, né? Porque automaticamente o profissional da área de tecnologia, quando ele põe a mão na área de produção, ele já liga a atenção 10 vezes maior. Então, mesmo que seja o mesmo profissional, você está tendo um ganho imenso de segurança nesse quesito. Bom, as redes estão segmentadas. Aqui eu vou mostrar aqui a parte de comunicação dessas redes. Então, hoje, o que que a gente tem? Vai ter uma rede de VPN, onde é possível ele fazer essa parte de comunicação. E a gente vai mostrar aqui também, está mostrando aqui também a comunicação que teve entre São Paulo e Estados Unidos, para a gente poder fazer a migração dos dados. Nessa tela que eu tenho as instâncias que está rodando agora no ar, então a gente já tem um ambiente funcionando em elasticidade, os dois ambientes, inclusive, tanto homologação como teste, aliás, tanto homologação como produção. Temos uma máquina aqui que eu deixei no ar só para fazer um teste de homologação e produção, e a nossa VPN aqui, que é uma instância pequenininha, quase não tem custo, mas é ela que vai dar o acesso para o pessoal de desenvolvimento dentro dos servidores. Nessa tela aqui a gente mostra o ambiente de EFS, que é os dados compartilhados, que a gente utiliza para entre uma instância e a outra, quando uma instância sobe, a outra desce, quando você tem 10 instâncias no ar, se você tem duas, todas elas vão usar toda a mesma unidade de disco, né? E quem faz esse recurso é esse cara aqui, chamado EFS. E esse é o grande cérebro da tecnologia, o que a gente chama de cluster. Então, a gente tem dois clusters. A gente tem o cluster de homologação e a gente tem o cluster de produção. Todos eles estão dimensionados conforme a demanda pré-dimensionada que a gente deixa aqui na parte de configurações. É, aqui, isso, todos eles estão configurados para atender a demanda de dois servidores até 14 servidores, conforme a demanda. Então, conforme a demanda vai crescendo, esses servidores vão aumentando o número e quantidade para que possa atender aí a experiência do usuário. Vou dar uma passada aqui rápida sobre como foi feito o nosso trabalho. Então, a gente teve aqui processos para que toda a equipe ficasse bem organizada, trabalhando aqui no dia a dia até chegar ali no resultado final. Vamos abrir o mais legal aqui, que é o de migração do Compose para o... Não, switchover. Isso aqui é bem bacana. Então, a gente começa aqui trocando gravação de banco de dados de São Paulo para Virgínia. Aqui algumas evidências, né, não são todas. Então, a gente mostra aqui quando a gente está com todo o ambiente completo, tanto de São Paulo como dos Estados Unidos. Aí, aqui num determinado momento, a gente faz o que a gente chama de switch over, que a gente tira a comunicação de São Paulo e manda para os Estados Unidos. Uma vez ali já nos Estados Unidos gravando, deixa eu ver aqui se já é essa, né? Produção cluster.
Reader, a gravação acho que está aqui já. Aqui, a gravação está aqui. Esse aqui não está escrito, mas esse aqui já seria dos Estados Unidos, onde está a perna de gravação, né? Depois a gente começa a separar esses bancos de dados para chegar no momento que a gente separa totalmente e consegue desligar aqui, independente dos Estados Unidos, a gente consegue desligar a área de São Paulo. Aqui mostrei aqui na evidência já deletando essa perna, né? Até que chega num momento aqui que já estava a comunicação toda nos Estados Unidos, quando a gente remove do Global Database aqui. É, Aí os databases aqui todos disponíveis, até que chegou na configuração final aqui, que é uma instância só de gravação, porque nesse momento a gente não está gravando com um recurso chamado Multi-AZ, onde ele tem ainda uma disponibilidade mais alta ainda, mas aí requer uma parte de investimentos e precisa ser alinhada anteriormente junto à organização, a necessidade ou não desse recurso. O resultado de tudo isso, nós temos aqui então a nossa parte de produção. A gente tem aqui algumas coisinhas que foram migradas, alguns arquivos que foram migrados do dia a dia da empresa. Então tem toda a parte de pastas, todos os documentos aqui que já estavam gravados, foram tudo migrado para os Estados Unidos. Tem algumas notas aqui também que eram existentes lá no ambiente de São Paulo, já tudo migrado para os Estados Unidos, alguns testes que foi feito e tal. E aqui é o nosso ambiente de homologação, que é o domínio on.projeto.aws.com.br. Tem todos os recursos, também com elasticidade, e também pronto para o uso do dia a dia, para que a área de desenvolvimento consiga fazer 100% dos testes aqui. E quando tiver tudo muito certo, muito confiável, a versão liberada, aí sim ele pega e replica para o ambiente de produção, diminuindo assim riscos de downtime no dia a dia. Para finalizar aqui, vou mostrar a parte do. Cadê o. Aqui. Então, aqui a gente mostra aqui que no dia a dia, uma vez conectado na VPN, que seria este programa aqui que o desenvolvedor vai usar, ele já tem aqui alguns ambientes, então produção AWS, e tem o ambiente de homologação AWS, né? Aqui eu vou mostrar o ambiente de produção. Então, aqui ele, uma vez conectado, usuário, senha, com duplo fator de autenticidade, ele digita essa senha randômica para evitar acesso de terceiros também, aumentando sempre o nível de segurança. Então, a gente mostra aqui que uma vez conectado na VPN, ele consegue chegar em uma instância que está lá dentro da rede interna da AWS, né? Assim como também ele consegue chegar no ambiente de banco de dados dele. Então, uma vez conectado, ele está aqui no banco de produção e está acessando todo o ambiente de produção, sempre fazendo a conexão na VPN para cada uma dessas conexões. Se aqui ele tentar carregar o ambiente de homologação, ele vai tentar e não vai conseguir. Processando, processando, não vai conseguir. Então, aí, se realmente ele precisar acessar esse ambiente, ele vai desconectar do ambiente de produção e vai conectar no ambiente de homologação. Uma vez ele conectado no ambiente de homologação, está conectado. Agora, por sua vez, ele não tem mais acesso à produção, que deve ser cache. Mas aqui eu vou mostrar aqui o ambiente de homologação agora, ele vai conseguir conectar, uma vez que ele está no ambiente de homologação. Failing out, então nós fizemos essa configuração em um dos ambientes. Então aqui a gente mostra o gatilho do alerta quando ele entra em ação, ou seja, quando você está tendo muita demanda, que você estava trabalhando com dois servidores, você pode chegar até 14, né? Então aqui a gente tem o gatilho, a gente mostra aqui ele saindo de um ambiente aqui que ele começa a subir as instâncias, uma vez que ele identificou que está tendo uma alta demanda. Isso aqui são os logs dele mostrando que está subindo mais servidores, né? Até que chegou num momento que ele já estava com 8 servidores no ar para suprir essa demanda. Aqui no serviço, a gente começa ela com 4 tasks para o dia a dia, quando não está tendo alta demanda.
Nesse momento de crise, chegou até 12 tarefas funcionando, e a gente recebe sempre um e-mail informando de o que está acontecendo nessas movimentações, né? E aí toda a equipe de desenvolvimento, quem o cliente desejar, ele pode estar recebendo os e-mails mostrando essas movimentações, de qual é a utilização que chegou, quando que subiu e quando que subiu, quando que desceu determinados recursos ali de scaling. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descendo conforme a necessidade. Então, se bate ali 20% de utilização, estava em 14 servidores, como a gente mostrou lá em cima, ele começa a descer 12, 10, 8, até chegar no número mínimo de 2. Dessa forma, garantindo que sempre vai ter servidores disponíveis.